MD. Ordem lexicográfica. Uou. O que é ordem lexicográfica? Mano, isso aqui é basicamente ordem alfabética. Tipo, Eduardo tá acima de todos, né? Mas. Até o Eduardo é uma exceção, eu diria. Mas, por exemplo, deixa eu pensar um outro nome. Um Eric. Eric vem. Eric e Ana. Bem, Ana vem antes de Eric, porque A vem antes do E. Então, Ana vem primeiro, Eric vem depois. Eduardo vem primeiro de tudo, porque Eduardo é Eduardo, né? Eduardo é o vazio, porque o conjunto vazio, ele não tem nada, então ele vence de todos. Então, Eduardo é vazio, claramente. Beleza. Um outro exemplo. Se for, por exemplo, Eric e Edward. Quem vem primeiro? Bem, o Edward, porque o D, bem, o E, ele é igual, certo? Então a gente vai olhar para a próxima letra. Então seria o D, beleza? O Eric, então ele vem. O D vem antes do R, então o Edward vem antes do Eric. Beleza, temos aqui já duas coisas. Mas, e se os dois tiverem todas as letras iguais? Aí a gente vê quem é o menor. Por exemplo, se a gente tem metal e metalo, sei lá, mano. Aí metal e metal vai ser igual, mas o metal ele acaba antes do metalo. Ou seja, o metal vem antes. Tá aí, basicamente isso. Ordem alfabética, o anão vem depois da Ana e a banana vem depois do antetegmon. Tá aí, mano. Aí os pares de números reais, a gente compara um par ordenado, aí quem tiver menor entrada vem antes. Então, por exemplo, se a gente tem A1 e A2, que é dizer que o par ordenado A1, A2 é menor ou igual que B1, B2, então ou o A1 é menor que o B1, ou o A1 é igual a B1 e o A2 é menor do que B2, entendeu? Basicamente isso. Aí, menor ou igual. E aí o vazio, como eu já disse, ele sempre vem antes, basicamente é o primeiro, para qualquer sequência de B em A. Porque o vazio sempre vem primeiro. No caso, Eduardo sempre vem primeiro, porque Eduardo é vazio, Eduardo é sem emoções, Eduardo é frio e calculista, sabe? Eduardo é cheio de ego. Ah, ego? Não, aura. Putz, aura e ego? Não, não era ego, né? Ah, já esqueci. Bem, aí se temos que o A1 é diferente de B1 e o A1 ele é relacionado com B1, relacionado com asterisco, ah, tá, calma aí. Ah, tá. Tá, então, o A1 é diferente de B1 e A1 está relacionado com B1. Ou A1 é igual a B1 e A1 é... Basicamente, se o A1 está relacionado com B1, com B, então, e o A1 for diferente de B1, então o A1 vai ser menor ou igual que B1. Ou o A1 é igual a B1 e o A1 e o A', sei lá, o depois dele vai ser relacionado com B e o depois dele vai ser menor que B. Aí aqui um exercício, provar que R é definida. Essa R aqui é antissimétrica. Então, basicamente, ó, se a gente tem duas palavras A e B, em que o A está relacionado com B, então, ou as duas palavras são iguais com o mesmo número de letras, ou elas vão ser. Ou, tipo, se tem duas palavras A e B em que A e B, então ou as duas palavras são iguais com o mesmo número de letras, ou o A vai ser. Ou a palavra A, ela vai ser ou a palavra A, ela vai ter, ou o A, ele vai ter letras menores do que letras que vêm antes das letras de B. E, tipo, ou A vai ter letras que vêm antes das letras de B. Ou, é isso, basicamente. Ou, então, ó, ou as palavras são iguais com o mesmo número de letras, ou A, ele é menor, é uma palavra com todas as letras iguais às letras de B, mas A é menor do que B. Ou o A, ele apresenta letras que vêm antes das letras de B. Digamos assim, tipo, se o A, ele é abelha e o B for
Andrômeda, aí a abelha vem antes do Andrômeda. Então A está relacionado com asterisco com B. Então, temos aí esses dois casos. E é impossível que o B esteja relacionado com asterisco com A, porque o B ele vai ser maior do que o A e o B também. Ele vai ter um número de letras maior do que o A, ou vai ser esse caso, ou o B vai ter letras com que vêm depois das letras de A, digamos assim. Acho que é isso, basicamente. Não peguei a explicação completa dele, e é isso. Ordem parcial é basicamente uma outra forma de falar ordem, então, né? Ordem, tá aí. Diagrama de Hasse. Essa desgraça é basicamente é uma forma de organizar as relações. Tipo, ou pode fazer essa maravilha horrível aqui, ou você pode fazer isso aqui que não tá completo porque não deu pra tempo e porque, mano. Mas basicamente, ó, aqui eu escrevi as regras. Basicamente, isso aqui é uma relação de ordem. Quando é relação de ordem, então a gente não vai precisar desenhar essa voltinha, porque a gente já sabe que ela é reflexiva. Então, um com um vai ter, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4 e assim por diante. E aí, por ela ser antissimétrica, a gente só liga as coisas com uma seta, sem seta. E aí, tipo, a gente faz com que as coisas que vão receber a seta, digamos assim, estejam acima das outras coisas. Por exemplo, aqui, dois o 2 está acima do um. Então, o 2 é como se fosse um 2, entendeu? Basicamente isso. Ou, por exemplo, isso aqui, o 5. Isso aqui é equivalente a um 5 basicamente, porque estamos ligando um com 5. Deixa eu ver o e-mail que eu recebi. Tá, não era pra mim, não, era pra outra pessoa. Aí, beleza. Então temos um 5 um 2 e ela também vai ter que ser transitiva. Então, a gente não vai ficar fazendo 50 mil sets, como a gente estava fazendo aqui. Se a gente quer mostrar que tem ou um 5 por exemplo, e tem, tipo, se a gente tem um 2 e 2 3 e, sei lá, 2 4 também, aí a gente vai fazer, por exemplo, o 1 embaixo, o 1 vai estar ligado com o 2, então a gente vai ter uma ligação assim, e o 2 ele vai estar ligado com o 3 ou 4. Então a gente vai fazer assim. E aí, beleza? Com isso a gente consegue falar que o 1 ele vai estar ligado com o 2 e vai ter um 3 e um 4 também, porque, né, transitiva. Então pode ser um 3, um 4 ou um 2 mesmo. E aí, beleza. É basicamente isso, mano. Bem tranquilo, né, de fazer. É bem fácil de pegar lógica e tal. Nossa, ficou tudo borrado. Que lixo, tem que tirar foto de novo. Fudge, fudge, what the fudge? Era uma vez um pudim apaixonado, estava andando. Eu sou um pudim, sabia? Eu tenho essa teoria de que eu sou um pudim porque, mano, eu sou um pudim, claramente eu sou um pudim, eu tenho certeza disso. Beleza. Então, basicamente, 7.15 foi um exercício que a gente tem o conjunto de termos de 1 e 20, incluindo 20, e aí seja a relação sobre A tal que x está relacionado com y, se x divide y, construir o diagrama de Hasse. Beleza, a gente tem o 1 aqui embaixo, e aí depois, a próxima camada vai ser os números primos, porque, bem, só o 1 que vai dividir eles, então vai ter o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Aí depois a gente tem que pensar, o que esses números podem formar depois? Por exemplo, o 2, o 4 é divisível por 2, então a gente vai ligar com o 4. O 6 também é divisível por 2, a gente vai ligar com o 6. O 12 também, blá 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 blá, mas o 12 ele é formado, ele também é divisível por 4 e 6, então ele não pode estar nessa camada aqui, ele vai ter que estar uma acima, porque ele é divisível por 4. Então, né? Então o 4 ele vai estar envolvido no 12 e no 8 também. Aí você vai ter que ir fazendo um treco assim, mano. É mó complicado de fazer essa porcaria. Tem umas questões mais ferradas, mas o professor falou que o importante não é você saber fazer um desses. É mais você. Saber é importante, porque sabendo fazer você entende como funciona. Mas, bem, segundo o professor, o mais importante é você conseguir interpretar um gráfico. Por exemplo, a gente pode falar que a gente aqui vai ter o 8,16, vai ter também o 4,16, vai ter também o 2,16, o 1,16 e um monte de coisa a gente consegue falar. Aí, né, basicamente, tem mais questões que eu não fiz. 7.17.
Ordem total, logo os elementos são todos comparáveis uns com os outros. Aí sempre começamos, se a gente começa em um ponto e termina no outro, vai ficar tudo enfileirado? Tá, basicamente a ordem total. Perguntava em uma ordem total, como vai ficar o diagrama de Hasse, com. É, diagrama de Hasse. Basicamente vai ficar uma linha, mano, porque tudo pode ser comparável um com o outro, então, tipo, a gente só vai olhando. Por exemplo, aqui é se o A menor do que B, A R B. Então, se o A for menor que o B, então vai estar aqui, tipo, se o quatro, por exemplo, a gente pega o 1. O 1 é o primeiro elemento, não, vamos pegar o 2 como primeiro elemento. Beleza. Aí qual é o próximo elemento? 3. 2 com 3. 3 é menor do que 2? Não, então 3 vai ficar em cima. E o 2, ele é maior do que 1? É maior do que 1, então 1 vai ficar embaixo. Aí vai formar essa linha, mano. Nossa, meus pelos tá muito pelo. Sou muito peludo, hein? Sou um urso. Aí elementos mínimos e máximos. Elemento mínimo é um elemento M que, tá, basicamente é um elemento que pode ser comparado com todos os elementos, mas ele sempre vai perder, entre aspas. E ele vai estar ele vai estar relacionado com tudo. Nossa, que é isso? Nossa, sujeira da minha capa. Incrível. Aí se a gente tem um monte de conjuntos, podemos falar que um deles é o mínimo, se ele aparece em todos os conjuntos, e o máximo, ele também, ele basicamente contém todos os elementos. Basicamente, que teve um exemplo, basicamente, em que a gente ganhava alguns conjuntos, e aí tinha, por exemplo, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 2, 5, 4 e tal. Aí perguntava, nossa, qual é o mínimo? Vai ser o 2, 4, porque o 2, 4 já aparece nesse conjunto, também aparece nesse conjunto e tal. E qual é o máximo? O máximo seria claramente esse aqui, porque esse aqui tem 1, tem 2, tem 4, então e também tem o 2 e 4. Ou seja, ele tem todos os subconjuntos como elemento. Então, mano, alegria. Aí, bem, saber como escrever a. Quê? O que tá escrito aqui? Acho que é mais saber escrever, saber escrever como no Mathematication, digamos assim. Que o elemento 2, 4 ele é mínimo sobre R, pois 2, 4 está contido em D para todo B em A. E aí, né, basicamente saber escrever isso. Aí, se a gente for olhar no diagrama de Hasse, a gente pode falar que o mínimo seria o 5, porque ele está relacionado com todos os elementos. E, ele está relacionado. Mas a gente não vai ter o máximo, porque não tem nenhum elemento que contém todos os outros, digamos assim, e está acima de todos. Já nesse aqui, a gente não vai ter um mínimo, porque ou é o 7 ou o 4, então não engloba todos, porque o 7 não engloba o 4. Se fosse assim, por exemplo, aí o 7 seria o mínimo, mas não é assim, então, né? Mas a gente tem o máximo agora, que é o 1, que é o topão, que basicamente agora ele engloba todos os elementos. Aqui é um exemplo de uma que tem mínimo e máximo. O mínimo seria o Jorge e o máximo seria o 4. O Jorge ele é o mínimo e o 4 é o máximo. Uou. Porque o Jorge, todos os elementos estão relacionados com o Jorge e todos os elementos também, meio que são inferiores ao 4. Aí, aqui tem um exemplo, seja 4 o conjunto de palavras de 3 letras da língua portuguesa e R, a relação tal que A está relacionado com R, C e somente C, A vem antes de B no dicionário. Quais são os elementos mínimo e máximo de A sobre B? Bem, basicamente a gente vai pensar no treco do treco alfabético. Para ser, então, a primeira, que vai ser o mínimo, que vai perder para todos, entre aspas, ele vai ter que ser o A, porque o A é o primeiro, então ninguém vence do A, de uma palavra que começa com A. A menos que a palavra ela seja A e aí outra letra, que aí a gente vai ter que olhar qual segunda letra que é possível. Se não tivesse essa porcaria aqui no dicionário, a gente poderia falar que o mínimo era A e o máximo é ZZZ, porque o A sempre ganha, não, sempre perde, o ZZZ sempre ganha.
Mas não é esse o caso, tem que estar no dicionário. Então vamos olhar para a próxima letra. Vamos olhar para o B. O B, ele é uma boa letra, mano. Se a gente colocar o A, vai formar a palavra aba. E aí é uma ótima palavra que eu tenho quase certeza, na verdade o professor tem quase certeza, que ela é o mínimo do dicionário. É uma palavra de 3 letras, que é o mínimo, basicamente, porque. Simplesmente porque sim. E o máximo seria o zo, porque o professor não conseguiu pensar em nenhuma outra palavra de 3 letras que comece com Z e tenha 3 letras, basicamente. Então, Aqui tem outro exercício, em que basicamente tem um conjunto de sequências de 4 bits, que são 0 ou 1, e a relação R ocorre em que A está relacionado com B, C e somente C, cada bit de A é menor ou igual ao bit correspondente de B. Assim, no exemplo 0100, está relacionado com 100, porque o 1 ele é igual a 1, o 0 é menor do que 1, 0 é menor do que 0 é igual a 0 e 0 é igual a 0. Então, beleza. Aí pergunta qual é o mínimo e qual é o máximo. Bem, o mínimo seria 000, porque ele sempre vai perder para todos os elementos, basicamente. E o 1 seria o que vai ganhar de todos, porque basicamente ele sempre vai ter que ser. Basicamente. Mano, tipo. Esse aqui é o máximo, porque ninguém consegue bater nele, porque só tem 0 ou 1, e aí ou vai ser igual a 1 ou menor que 1. Então, perdeu todos. Já aqui ele sempre vai perder, e aí, basicamente isso. Aí elementos minimais e maximais. Minimal é basicamente uma criança. Mano, eu fiquei pensando no Mickey Mouse na aula, quando ele ficou falando de minimal, maximal e tudo mais, mas, deles. Minimal é o mínimo com aqueles. ahn, Basicamente, se ele consegue ser comparado com, com todos os elementos que ele pode ser comparado, e ele é o mínimo, ou seja, ele é o menorzinho, então ele vai ser o minimal. Já o maximal é o que, com todos os elementos que ele pode ser comparado, ele vai ser o máximo. Ou seja, por exemplo, aqui, bem, o 1 e o 2 são minimais, porque basicamente o 2 só pode ser comparado com 18 e 16, e ele sempre vai ser o menor. Já que o 1 também ele pode ser comparado com 3, 4, 8, 17, 20, 18, 16. E ele sempre vai ser o menor. Então os dois são minimais. Mas, note que eles não são mínimos, porque o 1 não engloba o 2. E nem o 2 engloba o 1. Então, tá aí. E o 16? O 16, olha, ele basicamente, todos que ele está relacionado com o 8, o 4, o 1, o 18, o 2, ele vai ser relacionado. Ou seja, o 16 é o maximal, porque todos os elementos que ele está relacionado, ele vai ser o maior. Já, por exemplo, o 17, você poderia, o 17 também, ele é um maximal, porque ele está relacionado com 3 e 1, então ele ganha. O 20 também é um maximal, e temos um monte de maximal aqui. Mas o três não é um maximal nem um minimal, porque ele está comparado com um, ele ganha. E se ele está comparado com 17, ele perde. Então, ele não é nenhum dos dois. Assim como o 18, ou o 8, ou o 4. Então, tá aí, mano. É bem tranquilo. Minimal, maximal, Mickey Mouse. Mano. Não tem mais muito o que dizer, se bem sincero. Tá aí. Gostaram da aula? Sim, ótimo. Se inscreva. Se não gostaram, dá dislike ou dá like, na verdade. Psicologia reversa, né? Claramente, olha minha roupa suja. Tá acumulado já há mais de uma semana.